Como é feito um jornal que circula diariamente? Mesmo com toda a tecnologia disponível nos campos da editoração de textos e da indústria gráfica, a pergunta continua pertinente. Elaborar um periódico com mais de 40 páginas todos os dias é um verdadeiro desafio. O empenho para ter notícias atualizadas, reportagens com bom conteúdo, boas fotos e uma ótima apresentação no papel é o que vem movendo o jornal O Povo durante seus 80 anos de história. O Viva mostra agora como acontece o fechamento de uma edição do jornal O Povo. O relógio marca 6h30 da noite. A equipe do Viva chega à redação do jornal O Povo para acompanhar a finalização de uma das edições do periódico. É uma verdadeira corrida contra o tempo. Agora à noite, enquanto nós estamos em pleno processo de fechamento, os editores do Desdobramento e do Primeiro Caderno, o Vida e Arte e o Buchicho já estão rodados. Então nós já temos a edição de amanhã, uma parte da edição de amanhã já rodada agora à noite. E o material mais quente, das notícias mais factuais, as notícias do dia mesmo, eles são fechados agora no horário da noite. Primeiro as notícias de política, economia e mundo, e depois as notícias da cidade, as notícias de cotidiano, as notícias de Ceará, Brasil e o Gol. E a capa, obviamente, que é a última página a ser fechada no jornal com a síntese das notícias mais importantes. Esse é o editor-chefe do jornal O Povo, o Eric Guimarães. Junto com outros editores e diretores da redação, ele acerta os últimos detalhes do jornal que vai estar nas bancas no dia seguinte. Apesar de toda a tecnologia que dispomos hoje, fechar um jornal diariamente continua sendo um grande desafio. É uma operação cheia de detalhes e você precisa estar acompanhando todos. Porque, como eu te falei, é uma operação que ela nasce de manhã, com os editores cantando suas pautas, os repórteres indo para a rua, os repórteres voltando com a sua apuração. Algumas matérias são trabalhadas mais de um dia, às vezes levam semanas para serem produzidas. Entre um processo de edição, um processo de paginação, a descida, e uma descida que tem que estar toda intercalada. É um processo, por natureza, complexo. E mais do que isso, é um processo intelectual. Então, ele é sempre uma coisa muito difícil. Agora, o grande desafio não é tanto esse, mas o grande desafio é você estar muito antenado para o que está acontecendo na rua e para quais são as áreas de interesse do leitor. Então, o jornal ele tem que estar em grande sintonia com os interesses dos seus leitores. E esse daí é a parte mais delicada, e essa daí é a parte mais que requer mais sofisticação. Antes do fechamento do jornal, quem ralou o dia inteiro apurando as informações, fazendo entrevistas e escrevendo as matérias foram os repórteres. O ritmo desses profissionais também é acelerado, porque eles precisam correr contra o tempo e obedecer um certo deadline. Deadline é o tempo limite que a gente tem para entregar uma matéria. Às vezes pode ser 4 horas da tarde, como pode ser 10 da noite. Enfim, é o tempo limite que a gente tem que terminar a matéria, não pode passar daquele horário. Fechou com as fontes que tem, não pode passar daí. Com todo o material pronto, textos, fotos, ilustrações e anúncios, é hora de organizar as informações no papel. Entra em cena a figura do diagramador. A diagramação é bem simples, assim, você segue algumas regras e você acaba conseguindo elaborar uma página bem produzida. Assim, vamos supor que a gente tem alguns elementos básicos, né, da diagramação, que são título, abre, texto principal. E aí a gente tem os elementos da página, às vezes fotos, às vezes, como o Buchicho são vários artistas, né, então muitas vezes é artista, então tem a foto principal da capa e a foto de dentro. Aqui no jornal, depois que lançou esse projeto, a gente tem um novo elemento, que é essa setinha, né? Essa setinha aqui a gente pode usar de diversas formas. E também as fontes, né? As fontes de jornais, as principais, que é Zigurate, Amplitude e a Pointer, né? A Pointer a gente usa mais para textos longos. A última coisa que se faz antes da impressão é definir a primeira página do jornal. A capa ela leva em consideração 2 critérios: a relevância dos fatos e, ao mesmo tempo, uma pluralidade de assuntos que contempla o maior número de leitores. Então a gente tem que colocar o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo no mundo, ao mesmo tempo colocar lazer, colocar
variedades e dessa forma contemplar os vários leitores do jornal. Ao mesmo tempo, a capa ela tem que acompanhar o sentimento da cidade, o que está se passando. Então, por exemplo, nessa edição a gente optou por colocar como foto principal a cidade nublada, porque foi uma chuva de prestação, fora do momento, que mexeu muito com a cidade, e isso é o interesse do leitor. Então, assim, é relevância dos fatos e pluralidade, contemplar o maior número de interesses. Após ser diagramado, o jornal sai da redação e vem para a gráfica. Aqui são impressos todos os dias cerca de 30 mil exemplares do jornal O Povo. E quem nos recebeu neste galpão cheio de máquinas foi o funcionário mais antigo do jornal. O Chiquinho trabalha na empresa há 54 anos. O sistema do jornal de hoje em dia, para comparar com o do antigamente, eu acho um negócio maravilhoso. Porque o antigo era, na época que eu era gráfico, a impressora não era nem como a de hoje em dia. Hoje o avanço tecnológico está tão moderno que é um negócio maravilhoso se ver o de hoje, como o jornal é, e se a pessoa for ver o de ontem, que eu chamo, era um negócio até da pessoa desistir de ser hoje um jornalista, um impressor, um gráfico, uma coisa assim que pertence ao jornal. Uma bobina enorme de papel alimenta a impressora. A folha roda pela máquina recebendo as tintas. E no final, o jornal já sai dobradinho. Agora é só organizar pilhas e mais pilhas de jornal e começar a distribuição. Como você pôde perceber, para que o jornal esteja na sua mão de manhã cedo, é impressionante o número de profissionais envolvidos no processo. Só por curiosidade, a equipe do Viva veio levantar mais informações aqui no departamento de pessoal. Hoje existe em torno de 850 funcionários, distribuídos na área administrativa, financeira, redação, industrial, que é a parte gráfica, e a parte diretoria. E tem um campo de circulação, que é o campo externo. Agora você já sabe como dá trabalho colocar um jornal diariamente na rua. São 850 pessoas trabalhando para que você possa ir tranquilamente numa banca e comprar o seu jornal O Povo por apenas R$ 2.